Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto: O Despertar do Verdadeiro Sábio. Capítulo 211 Os Sentimentos de Todos. No restaurante de churrasco onde Shinai costumava trabalhar, uma mesa enorme estava lotada de pessoas. A mesa estava cheia de pratos de carne grelhada, e a conversa animada enchia a sala. Antes que a festa pudesse começar oficialmente, Natsuru notou Tsunade chegando com uma Shizune apologética a tiracolo. Ei, seu pirralho! Convidando todas essas pessoas para um banquete e não chamando Shizune e eu? Tsunade reclamou enquanto se aproximava de Natsuru. Vocês dois ainda não estavam ocupados com o trabalho? Além disso, já é o suficiente para Shizune vir. Tsunade-sama, não havia necessidade de você sair do seu escritório para isso. Natsuru provocou com um sorriso. HMPH, essa pilha de documentos é infinita de qualquer jeito. Não posso fazer uma pequena pausa? Tsunade revirou os olhos antes de cumprimentar os outros na mesa. Sentando-se ao lado de Shinai, Tsunade observou a animada reunião com uma mistura de emoções. Quase todos os herdeiros dos clãs proeminentes de Konoha estavam presentes na mesa. Essa formação por si só foi o suficiente para fazer qualquer um notar. Natsuru, Tsunade refletiu, conseguiu reunir um grupo impressionante. Mesmo que fosse apenas uma simples festa de mudança, não seria surpreendente se alguns vissem essa reunião como algo mais significativo. Seu olhar varreu a mesa, o trio Inushi Kasho, Kiba e Shino de seus respectivos clãs, e até mesmo Hinata, que apesar de não ser a herdeira Hyuga, ainda era uma presença notável. Depois havia Naruto, o Jinchuriki da Nove Caudas e uma figura-chave para Konoha, e Sasuke, o último do clã Uchiha e uma força inegável. A única que não tinha uma linhagem familiar impressionante era Sakura. Ainda assim, com esse grupo, Natsuru inadvertidamente montou uma rede que qualquer líder de aldeia invejaria. Os olhos dela permaneceram em Naruto, que estava sentado ao lado de Hinata, um par que Tsunade achou agradavelmente surpreendente. O comportamento tímido de Hinata perto de Naruto não passou despercebido, e o fato de Naruto não ter seu posto a sentar ao lado dela era um bom sinal. Tsunade riu, notando a presença determinada de Sakura ao lado de Sasuke. Parece que todos os meus 3 alunos estão resolvendo suas vidas românticas. Embora eu me pergunte se Sakura tem alguma chance com Karin na foto. Enquanto isso, Shinai sentou-se ao lado de Tsunade, chocada e um pouco nervosa. Tsunade-sama, muito obrigada por sempre cuidar de Natsuru. Tsunade dispensou casualmente. Cuidando dele? Dificilmente. Aquele garoto não precisa de ninguém cuidando dele. Se alguma coisa, é ele quem está me ajudando. Ela olhou para Natsuru com um sorriso cúmplice, como se dissesse, então sua mãe é minha fã, hein? Natsuru apenas retribuiu o sorriso, optando por não comentar. Com a chegada de Tsunade, a atmosfera ficou ainda mais animada, e o churrasco começou oficialmente. Perto do fim da refeição, todos voltaram sua atenção para Hinata. Enquanto a maioria deles já tinha terminado de comer, incluindo Shoji, Hinata ainda estava apreciando sua comida. Tsunade e Shizune tinham saído para voltar ao trabalho, e Shinai já havia sido mandada de volta para a nova casa por Natsuru. Os olhares do grupo continuaram se voltando para Hinata, que corou sob a atenção. Ela pensou em parar, mas Naruto continuou grelhando mais carne para ela. Não era só comida, era a comida de Naruto. Ela não podia suportar perder a oportunidade. Sério, Shoji, isso é real? Alguém realmente comeu mais que você em um churrasco? Shikamaru perguntou, com os olhos arregalados de descrença. Shoji, agora reclinado com uma massagem satisfeita na barriga, riu. Hinata, você é incrível. Ele disse, dando a ela um sinal de positivo em aprovação. Shikamaru olhou ao redor, vendo todos ainda presentes. Ele decidiu trazer algo em sua mente. Ei, Natsuru, ele começou seu tom casual, mas sério. Não se trata apenas de mudança. Se você precisar de ajuda com qualquer coisa, e nós pudermos ajudar, não hesite em pedir. Shikamaru está certo, Sasuke acrescentou, seu estoicismo habitual suavizado. Se precisar de ajuda, conte comigo. E eu também. Naruto concordou entusiasmado, levantando a mão. Enquanto o grupo aproveitava o churrasco, Shino, que tinha ficado quieto a maior parte da noite, finalmente falou. Sim, ajudar uns aos outros é o que companheiros devem fazer. Você acabou de dizer alguma coisa, Shino? Kiba se virou para seu companheiro de equipe, parecendo um pouco confuso. A aura de Shino escureceu imediatamente e ele lançou a Kiba um olhar cheio de indignação silenciosa. Minha presença é realmente tão insignificante? O resto do grupo concordou, expressando sua disposição de ajudar sempre que necessário. Natsuru observou a cena se desenrolar e voltou seu olhar para Shikamaru, o instigador da conversa. Estava claro agora que suas ações recentes não tinham passado despercebidas. Mudar de casa logo após ser alvo e escolher se mudar para perto da residência do quinto Hokage, não havia como tal decisão não levantar questões. Então essa é a verdadeira razão pela qual todos vocês vieram hoje? Natsuru pensou, sorrindo enquanto assentia. Eu posso aceitar essa oferta no futuro. Ao ouvir a resposta de Natsuru, todos sorriram. Mesmo que não pudessem ajudar muito, o importante era que seu apoio havia sido transmitido. Pouco tempo depois, Hinata finalmente terminou de comer. Ela corou profundamente enquanto dizia a Naruto para parar de grelhar mais comida para ela. Com isso, a festa foi chegando ao fim gradualmente. No entanto, a sobrancelha de Natsuru se contraiu quando ele olhou para a conta final. Era impressionante. Só alimentar Shoji já era um desafio. Adicionar o apetite sem fundo de Hinata tornou tudo uma provação total.
Se todas as reuniões fossem assim, eu iria à falência rapidinho, pensou Natsuru. Felizmente, isso foi uma coisa única. No caminho para casa, Natsuru caminhou tranquilamente com Ino ao seu lado. Se ao menos as coisas pudessem ficar assim para sempre, refletiu Ino, olhando para o céu estrelado. Por favor, se as coisas continuassem assim, eu estaria falido, brincou Natsuru. Ino piscou surpresa antes de se lembrar dos apetites monstruosos de Shoji e Hinata. Ela começou a rir, incapaz de se conter. Ao vê-la sorrir, Natsuru não pôde deixar de sentir uma sensação de realização. Finalmente cheguei ao ponto em que posso vê-la como a Ino que eu sabia que ela poderia se tornar. Sinceramente, eu não tinha ideia de que Hinata conseguia comer tanto. Nunca tinha percebido antes, disse Ino, ainda rindo. E o comportamento de Naruto hoje também não foi ruim, ela acrescentou, lembrando como Naruto havia diligentemente grelhado carne para Hinata durante a noite. Eu também não esperava isso, Natsuru admitiu. O normalmente alheio Naruto aparentemente amadureceu da noite para o dia. Sem que eles soubessem, Naruto começou a entender os sentimentos de Hinata durante suas intensas sessões de treinamento no interior. Embora lento na assimilação, Naruto notou que o coração de Sakura era totalmente dedicado a Sasuke. Enquanto isso, o cuidado silencioso, mas genuíno, de Hinata deixou uma impressão duradoura nele. Naruto não desgostava de Hinata. Na verdade, ele se lembrava das vezes em que ela o apoiara quando ninguém mais o faria. Embora ele nunca tivesse tido a chance de agradecê-la adequadamente, essas memórias permaneceram. Agora que Naruto estava ciente dos sentimentos de Hinata, juntamente com sua percepção sobre Sakura, sua atenção havia naturalmente mudado. Embora ele pudesse não retribuir totalmente ainda, o início de uma conexão estava se formando. Com a dedicação de Hinata, é apenas uma questão de tempo até que tudo se encaixe, pensou Natsuru com um sorriso. Após uma caminhada agradável, Natsuru e Ino chegaram à casa dela. Eles permaneceram na porta por um momento, compartilhando mais algumas palavras carinhosas antes de Ino entrar. Em vez de voltar para casa sozinho, Natsuru usou a técnica do deus voador do trovão para retornar à sua nova casa. Ele passou o resto da noite ajudando Shinai a se familiarizar com a nova casa. Era espaçosa, bem localizada e confortável. Era o lugar perfeito para se estabelecer. Olhando para casa, Natsuru sentiu uma sensação de realização. Parecia que ele finalmente havia alcançado algo que havia perdido em sua vida passada. No dia seguinte, Natsuru chegou ao distrito do clã Uchiha. Quando ele entrou na área, o estalo agudo de um relâmpago encheu o ar, soando como o chilrear dos pássaros. Seguindo a origem do som, ele logo encontrou Sasuke no meio do treinamento, praticando suas técnicas de Chidori. Ele observou Sasuke executar perfeitamente Chidori Nagashi, Chidori Senbon e Chidori Sharp espearam um após o outro com grande proficiência. Um sorriso surgiu no rosto de Natsuru. Ele está realmente se esforçando. Depois que Sasuke terminou seu treino, Natsuru finalmente o chamou. Começando seu treinamento tão cedo? Natsuru, quando você chegou aqui? Os olhos de Sasuke brilharam ao vê-lo, mas ele rapidamente se recompôs. Tenho que verificar se há alguma missão adequada na Anbu mais tarde, então não terei muito tempo. Decidi treinar cedo. Acabei de chegar. Seu Chidori e suas variações estão parecendo muito bons, comentou Natsuru. Ao ouvir o elogio, Sasuke se permitiu um breve sorriso antes que sua expressão ficasse séria novamente. Ainda está longe de ser o suficiente. Com apenas esse nível de habilidade, não consigo matá-lo. Capítulo 212. Modificando a marca da maldição. Milímetro. Natsuru assentiu em concordância. Enquanto Itachi não representava mais uma ameaça para ele, ele entendeu que Itachi ainda era um desafio formidável para Sasuke. Claro, Natsuru também sabia que se Itachi e Sasuke realmente se enfrentassem, Itachi provavelmente se conteria. Mas Sasuke não estava buscando misericórdia. Ele queria uma batalha direta e honrosa onde ele pudesse derrotar Itachi pessoalmente. E provavelmente aqueles superiores em Konoha também faziam parte de seus planos de vingança. Esse pensamento levou Natsuru a relembrar uma conversa do dia anterior. Quando Lady Tsunade veio ontem, você não pareceu ter nenhum problema com ela. Por quê? Sasuke olhou para Natsuru e assentiu. Bem, ela não estava em Konoha naquela época. E ao longo dos anos, ela não me atacou nem aos Uchiha de forma alguma. Ela até me entregou alguns dos relatórios antigos sem hesitação. Sasuke respeitava as ações de Tsunade como Hokage. Seu tempo na Anbu permitiu que ele testemunhasse suas decisões em primeira mão, e ele não encontrou razão para abrigar má vontade. Na verdade, Sasuke às vezes se perguntava como as coisas teriam acontecido se Tsunade fosse Hokage naquela época. Ainda assim, Sasuke suspirou. Mesmo que ela fosse Hokage, os planos de rebelião do clã Uchiha seriam difíceis de ignorar. Quanto mais Sasuke aprendia, mais clara se tornava a situação do clã Uchiha. Mas mesmo com esse entendimento, ele não conseguia perdoar as ações de Itachi. Se Itachi tivesse sido capaz de poupar Sasuke, ele não poderia ter lutado pela sobrevivência de membros inocentes do clã, especialmente crianças. Como filho do líder do clã, Sasuke tinha potencial e status significativos. No entanto, Itachi havia escolhido aniquilar até mesmo aqueles que não representavam nenhuma ameaça. Não importa o quanto Sasuke pensasse sobre isso, ele não conseguia racionalizar as ações de Itachi. Se Itachi realmente quisesse erradicar os Uchiha, por que deixar Sasuke viver? Agora que estava vivo, Sasuke sentia a responsabilidade de buscar justiça pelos Uchiha inocentes que foram mortos. Aos seus olhos, não havia outra escolha.
Natsuru assentiu, entendendo tanto a perspectiva de Sasuke quanto a estratégia de Tsunade. Ao compartilhar gradualmente a verdade com Sasuke, Tsunade permitiu que ele processasse suas emoções em vez de esconder tudo dele. Esse amortecedor emocional deu a Sasuke tempo para pensar claramente. Embora Natsuru se perguntasse se isso poderia inadvertidamente levar a um avanço no Sharingan de Sasuke. Hoje você não precisa ir até Anbu. Tenho algo em que preciso da sua ajuda, disse Natsuru. Tudo bem. Sasuke concordou imediatamente sem perguntar o que era. Você não vai deixar Jugo ou Karin saberem? Natsuru perguntou. Não precisa, Sasuke respondeu. Eles estão ficando por perto. Se eu não chamá-los, significa que não há missão. Eles entenderão. Jugo não era uma preocupação, mas lidar constantemente com Karin e Sakura estava dando dor de cabeça para Sasuke. Tudo bem. O que preciso é examinar a marca de maldição que Orochimaru deixou em seu pescoço, explicou Natsuru. A marca da maldição? Certo. Sasuke tocou a marca em seu pescoço. Ele quase tinha esquecido que ela existia, já que ele raramente confiava nela ultimamente. O uso principal da marca era extrair a habilidade única de Jugo, mas conforme as explosões de Jugo se tornaram menos frequentes, Sasuke raramente precisou da marca. Sasuke levou Natsuru para uma sala de treinamento, tirando sua camisa para expor a marca de maldição na parte de trás de seu pescoço. Natsuru colocou a mão sobre a marca, canalizando o chakra para cuidadosamente desvendar os selos em camadas que ele havia colocado ao redor dela. Ele deixou apenas o selo dos 4 símbolos intacto. Enquanto ele trabalhava, a energia suja e corrompida dentro da marca da maldição tornou-se palpável. Era uma mistura de energia natural e chakra, distorcida em algo repugnante. Sasuke, enquanto isso, sentou-se calmamente. Ele sentiu uma sensação de formigamento no local da marca, mas nenhuma dor. Natsuru não pôde deixar de se maravilhar com a engenhosidade de Orochimaru. Enquanto a marca da maldição estava enraizada na habilidade única de Jugo, criar um selo capaz de absorver e armazenar energia natural não era uma tarefa simples. As explosões violentas de Jugo faziam mais sentido agora. Seu corpo absorvia energia natural indiscriminadamente, independentemente de sua origem ou tipo. Ao contrário dos sistemas refinados dos modos sábios do Monte Mimoku, da Caverna Rishi ou da Floresta Shikotsu, a absorção de Jugo era caótica e não filtrada. Esse influxo caótico explicava sua instabilidade. Que ele não tivesse sucumbido à energia inteiramente era um milagre em si. Natsuru se perguntou se existiam outras formas menos conhecidas de transformação do sábio, talvez semelhantes à transformação rudimentar do tigre da qual ele tinha ouvido falar. Se for assim, refinar essas habilidades pode oferecer caminhos para shinobi como Kiba e Shino. Seus respectivos clãs podem se beneficiar de tais transformações se desenvolvidas adequadamente. Um estava associado a cães ou lobos e o outro a insetos. Dadas as suas respectivas condições, sentir a energia natural correspondente não deve ser difícil para eles. No entanto, tudo isso dependeria de diminuir as condições de entrada para esse caminho. Por enquanto, mesmo que Natsuru tornasse seu método público, ninguém seria capaz de replicá-lo. Os olhos de Natsuru piscaram com pensamento. Os requisitos de entrada para seu caminho poderiam ser reduzidos? A resposta foi sim. Se a energia natural do mundo pudesse ser restaurada ao seu estado original, o limite de entrada diminuiria drasticamente. É claro que era impossível restaurar a concentração de energia natural no mundo em um curto período de tempo. No entanto, a possibilidade não estava totalmente fora de alcance. Enquanto Natsuru contemplava, um leve sorriso surgiu em seu rosto. Deu um passo de cada vez. Ele mudou seu foco de volta para a marca amaldiçoada de Sasuke. Inicialmente, ele pretendia extrair a impressão mental de Orochimaru deixada dentro do selo e usá-la para localizar seu paradeiro atual. Enquanto fosse a Heaven Curse Mark, a impressão mental de Orochimaru certamente estaria lá. Na história original, Orochimaru conseguiu ressuscitar a si mesmo através da Heaven Curse Mark em Anko Mitarashi. Era lógico que a marca de Sasuke conteria um traço similar. No entanto, conforme Natsuru o examinava mais profundamente, ele percebeu que além de extrair a marca de Orochimaru, havia potencial para conseguir muito mais. Sem hesitar, após formular um plano concreto, ele começou a agir. No passado, ele não seria capaz disso. Mas agora, tendo desenvolvido uma compreensão profunda da energia natural, Natsuru poderia restaurar a energia caótica absorvida pela marca da maldição de volta ao seu estado mais puro. Para sua surpresa, a marca amaldiçoada de Sasuke havia acumulado uma quantidade considerável de energia natural ao longo dos anos. Ainda assim, para Natsuru, essa reserva era insignificante, equivalente a uma gota no oceano. Então não demorou muito para que ele completasse a conversão. Após purificar a energia natural, Natsuru voltou sua atenção para modificar a própria marca de maldição de Orochimaru. As mudanças foram pequenas, meramente incorporando os próprios insights de Natsuru. Ele adicionou um mecanismo de filtragem, garantindo que apenas energias desejáveis fossem absorvidas, rejeitando o resto. Com isso, a marca da maldição agora armazenaria energia natural pura. No entanto, Natsuru rapidamente percebeu que a energia natural pura poderia não ser ideal para Sasuke. Pureza demais tornaria difícil de controlar, era algo que só ele mesmo conseguia controlar. A solução era clara, adaptar a energia às necessidades de Sasuke. Dado o contrato de Sasuke com a Caverna Rishi, a resposta se tornou óbvia. Natsuru ajustou a marca da maldição para absorver exclusivamente energia natural baseada em cobras, filtrando todo o resto.
Quanto à energia natural já acumulada na marca, Natsuru tomou a liberdade de reivindicá-la para si. Embora não lhe faltasse mais energia natural, era sempre útil ter mais. Após completar esses ajustes, Natsuru selou novamente a marca da maldição, dessa vez usando um selo dos 8 trigramas invertido. Em pouco tempo o trabalho foi concluído. Tudo pronto, disse Natsuru com um suspiro de alívio enquanto gravava o selo final. Você ganhou alguma coisa com isso? Sasuke perguntou, colocando sua camisa de volta. Ele não sentiu nenhuma diferença perceptível em sua força. Claro, Natsuru respondeu com um sorriso. Na verdade, eu quero testar uma coisa. Você poderia trazer jugo aqui? Sasuke hesitou por um momento, inseguro sobre as intenções de Natsuru, mas finalmente assentiu. Não demorou muito para Sasuke retornar, acompanhado pelo imponente e largo jugo. Conforme Jugo se aproximava de Natsuru, ele não conseguia deixar de sentir um crescente senso de reverência. Quanto mais perto ele chegava, mais ele sentia que Natsuru possuía uma força parecida com a dele, mas muito além de sua compreensão. Era algo em um nível completamente diferente. Capítulo 213, Modo Sábio. Enquanto Natsuru olhava para Jugo, ele notou o fluxo caótico de energia natural dentro do corpo deste último e assentiu em reconhecimento. De fato, a constituição de Jugo era peculiar. Jugo, canalize sua energia para a marca amaldiçoada de Sasuke, disse Natsuru diretamente, revelando sua intenção. O quê? Mas, essa energia não ajuda Sasuke e pode até prejudicá-lo, Jugo exclamou em choque. Está tudo bem, Jugo. Se Natsuru diz vamos tentar, Sasuke interrompeu, relembrando as modificações que Natsuru havia feito antes. Seus olhos brilharam de antecipação. Poderia ser que Natsuru havia descoberto um novo poder que ele poderia exercer? Tudo bem, Jugo finalmente cedeu. Colocando sua mão no pescoço de Sasuke, seu braço se transformou em uma garra monstruosa e escamosa, e ele começou a transferir sua energia. Jugo parou momentaneamente, surpreso ao descobrir que nem toda a sua energia estava sendo transferida para Sasuke. A marca da maldição parecia estar filtrando seletivamente a energia, algo que não tinha acontecido antes. Anteriormente, Sasuke havia absorvido toda a energia de seu estado Berserk sem problemas. Confuso, Jugo olhou para Natsuru. Essa mudança era claramente obra dele, mas foi para melhor ou para pior? Ainda assim, relembrando o poder avassalador de Natsuru, Jugo relaxou. Mesmo que algo desse errado, Natsuru certamente seria capaz de resolver. Confiando totalmente nele, Jugo se concentrou inteiramente em transferir sua energia. Já chega, disse Natsuru depois de um tempo. Jugo parou enquanto Sasuke franziu a testa levemente, ele não se sentiu diferente. Não era como antes. Sasuke, o selo que apliquei agora é diferente do anterior. Tente canalizar seu chakra para ele. Quando eu disser pare. Pare imediatamente, Natsuru instruiu, seu tom sério. Entendido, Sasuke respondeu sem hesitar, injetando seu chakra no selo conforme as instruções. O tempo pareceu se esticar até que Natsuru finalmente sinalizou para Sasuke parar. Natsuru examinou a energia dentro da marca amaldiçoada de Sasuke e sorriu, satisfeito com os resultados de seu experimento. Excelente! Sasuke, eu vou te ensinar os selos de mão para ativar este selo. Em batalha, você pode usar a energia armazenada dentro da marca, disse Natsuru. Sasuke congelou por um momento antes de receber um conjunto de selos de mão de Natsuru. Ele agora podia sentir a energia única dentro da marca. Era uma força estranha, mas potente. Além disso, a energia parecia harmonizar-se com seu chakra, tornando-o totalmente controlável e utilizável. Lembre-se dessa sensação, Sasuke, Natsuru continuou. Quando eu não estiver por perto, não injete muito chakra na marca. Quando chegar ao estado atual, pare imediatamente. Entendido, Sasuke assentiu, sua excitação mal contida. Por que não testar agora? Sugeriu Natsuru, querendo observar os resultados em primeira mão. Os olhos de Sasuke brilharam. Ele estava ansioso para ver o que esse poder poderia fazer. Sem hesitar, ele realizou os selos de mão que Natsuru lhe havia ensinado. A marca da maldição no pescoço de Sasuke começou a girar, canalizando sua energia armazenada para seu corpo. Embora sua aparência física não tenha mudado muito, tanto Jugo quanto Natsuru puderam sentir uma mudança distinta em sua aura, que se tornou mais misteriosa e poderosa. Quando Sasuke abriu os olhos, eles estavam transformados em pupilas de cobra, com marcas roxas parecidas com sombras emoldurando-as. Natsuru avaliou o poder de Sasuke, balançando a cabeça em aprovação. Embora não fosse tão refinado quanto o modo sábio de Naruto ou o modo sábio do dragão aperfeiçoado de Kabuto, era sem dúvida mais forte que o modo sábio imperfeito de Jiraiya. Natsuru sorriu. A marca de maldição modificada de Sasuke agora funcionava de forma similar às células de Hashirama de Madara Uchiha. O próprio Madara não havia dominado o modo sábio, mas o rosto de Hashirama enxertado em seu corpo lhe permitiu acessar o chakra do Senjutsu. Similarmente, Sasuke agora tinha acesso ao chakra Senjutsu. Com Jugo por perto, essa energia não era mais um recurso finito. Mesmo sem Jugo, a marca da maldição poderia absorver energia natural passivamente, embora em uma taxa mais lenta. A melhor opção, é claro, seria visitar a caverna Rishi para uma absorção mais eficiente. Mas com Jugo, essa etapa poderia ser completamente pulada. Esse poder, Sasuke murmurou, impressionado com a força avassaladora que percorria seu corpo. Chidori. Sem hesitar, Sasuke pegou um Chidori em sua mão e o cravou no chão. Bum! Uma explosão massiva se seguiu, e o chão rachou sob a força bruta do ataque.
Poeira e detritos encheram o ar, deixando todos momentaneamente atordoados. Os olhos de Jugo se arregalaram enquanto ele murmurava: este é o modo sábio. Natsuru cruzou os braços, sorrindo levemente. Ainda não é perfeito, mas é um passo na direção certa. Sasuke cerrou os punhos, um sorriso confiante se espalhando por seu rosto. O caminho para superar seu irmão Itachi tinha acabado de ficar um pouco mais claro. Sasuke olhou para a cratera profunda no chão, seus olhos cheios de espanto. Ele sabia que o Chidori era focado principalmente em dano perfurante, e seu poder de área de efeito normalmente não era particularmente forte. Mas isso, o poder absoluto desse ataque, parecia exponencialmente mais forte. Não apenas ninjutsu, Sasuke cerrou os punhos. Até mesmo suas habilidades físicas tinham experimentado um impulso enorme. Além disso, havia algo mais como uma sensação estranha, uma consciência. Como a de uma cobra. Este poder, esta força. Sasuke não conseguiu evitar apertar os punhos. Se ele tivesse esse tipo de poder, então talvez ele realmente tivesse uma chance de derrotar Itachi. Parece estar funcionando bem, disse Natsuru, assentindo enquanto observava a enorme cratera criada pelo Chidori. Afinal, o Dragon Sage Mode não amplificou o ninjutsu no mesmo grau que o Toad Sage Mode. Esse nível de aprimoramento foi mais do que satisfatório. Sasuke, esse poder, o que é? Sasuke perguntou, retraindo a energia de volta para a marca da maldição. Ele podia sentir que a quantidade de energia não era abundante, provavelmente era porque Jugo não havia transferido muito. Modo sábio, respondeu Natsuru. Modo sábio? Sasuke franziu a testa. Esse era um termo novo para ele, algo que ele nunca tinha ouvido falar antes. Sim, Natsuru assentiu. É uma forma de poder dominada pelos 3 grandes reinos de invocação. O estado que você acabou de experimentar é o modo sábio dragão da caverna Rishi. Então, esse é um atalho para usar o modo sábio do dragão? Sasuke se lembrou da força que acabará de sentir, sua expressão cheia de espanto. Exatamente. Mas seu modo sábio está longe de ser perfeito e ainda não pode liberar seu potencial total, Natsuru confirmou. Esse método essencialmente envolvia preparar o chakra sábio externamente antes de canalizá-lo para o corpo para uso. Embora evitasse os perigos do manuseio direto da energia natural, também eliminava a possibilidade de crescimento futuro. Era uma troca como todas as coisas são. É impossível atingir a perfeição com esse método. Para realmente dominar o chakra sábio, você precisa treinar da maneira tradicional, explicou Natsuru. Entendo, Sasuke assentiu, então hesitou antes de perguntar: Natsuru, você já lutou contra aquele homem antes? Com esse poder posso matá-lo? Natsuru pausou, então assentiu pensativamente. Se você puder dominar esse poder e usá-lo proficientemente, você terá uma grande chance de derrotá-lo, mesmo sem depender do seu Sharingan. Natsuru não estava exagerando. Mesmo o modo sábio imperfeito colocava Sasuke entre os lutadores de nível Kage de primeira linha. O modo sábio naturalmente oferecia resistência significativa a Genjutsu. Combinado com o Sharingan de Sasuke, suas defesas seriam formidáveis. Sasuke ainda pode ter dificuldades contra técnicas como Tsukuyomi, mas a habilidade sensorial semelhante à de uma cobra do modo sábio do dragão significava que ele não precisava necessariamente confiar na visão. O verdadeiro desafio estava no Susanoo. As habilidades atuais de Sasuke provavelmente eram o suficiente para quebrá-lo, exceto por 2 fatores: a espada de Totsuka, uma lâmina de selamento, e o espelho Yata, uma defesa impenetrável. Essas armas representavam os obstáculos finais, supondo que Itachi não se contivesse. Claro, a saúde de Itachi estava se deteriorando rapidamente. Dado o preço que sua condição havia cobrado dele, era improvável que ele sequer igualasse sua força da história original. É mesmo? Sasuke murmurou, cerrando os punhos com força enquanto um brilho de determinação brilhava em seus olhos. Obrigado, Sasuke não conseguiu deixar de olhar para ele. Ele inicialmente pensou que Natsuru tinha vindo pedir sua ajuda hoje. Sasuke estava ansioso para finalmente contribuir com Natsuru, apenas para descobrir que mais uma vez, foi Natsuru quem lhe deu uma surpresa incrível em troca. De nada. Além disso, eu já recebi minha recompensa. Eu extraí o que eu queria, incluindo toda a energia natural que você acumulou no passado, Natsuru disse com um sorriso. Tudo bem, eu não poderia usar de qualquer maneira. Se precisar, fique à vontade para pegar, Sasuke respondeu diretamente. Ele não via sentido em ficar com algo que não podia utilizar. Bom, mais uma coisa. Sasuke, não tente aprender o modo sábio sozinho. O processo de dominar o modo sábio é incrivelmente perigoso, Natsuru avisou seriamente. Ele estava preocupado que Sasuke pudesse tentar treinar secretamente no modo sábio. O método de aprender o modo sábio na caverna Rishi pode diferir daquele do Monte Myoku, mas era, sem dúvida, tão perigoso quanto. Mesmo para alguém como Sasuke, tentar fazer isso sozinho e sem orientação pode levar a consequências desastrosas. Entendo, Sasuke assentiu. Um poder tão formidável quanto esse não poderia ser obtido facilmente. Disso ele já sabia. Ainda assim, o caminho estava aberto e valia a pena segui-lo. Bom, seu foco principal agora deve ser trabalhar com Jugo para se familiarizar com esse poder. Depois que dominar seu uso, você pode visitar a caverna Rishi para procurar o sábio dragão branco e aprender o método adequado para atingir o modo sábio. Com sua familiaridade anterior com o chakra sábio, você provavelmente progredirá muito mais rápido, disse Natsuru pensativamente, delineando um plano simples para Sasuke.
Sasuke assentiu novamente, então se virou para Jugo e disse: parece que vou depender de você de agora em diante, Jugo. Capítulo 214, Uchiha. Jugo observou silenciosamente tudo o que tinha acontecido, testemunhando o novo poder que Sasuke demonstrou. Naquele momento, Jugo ficou cheio de espanto. O poder que sempre o atormentou era realmente tão forte? Mais tarde, quando ouviu Natsuru explicar o modo sábio, ele finalmente entendeu. A energia que o atormentava há tanto tempo era chamada de energia natural? Natureza. Jugo pensou, relembrando sua habilidade de se comunicar com pássaros. Talvez não fosse tudo uma maldição, mas também um presente. Quanto a se ele conseguiria aprender o modo sábio que Natsuru mencionou, Jugo não tinha grandes expectativas. Afinal, dominar tal técnica deve exigir talento excepcional. Por enquanto, ele estava contente em seguir Sasuke silenciosamente. Ao ouvir a voz de Sasuke, Jugo não hesitou e assentiu. Farei o meu melhor. A resposta de Jugo deixou Sasuke um pouco atordoado antes que um sorriso irônico aparecesse em seu rosto. Ele não queria se tornar outra gaiola para Jugo. Depois de ver as memórias de Jugo, o objetivo de Sasuke era quebrar os grilhões mentais que aprisionavam Jugo. No entanto, parecia que ele não tinha conseguido, ainda não. Isso levaria tempo. Natsuru olhou para Sasuke, ponderando as chances deste último de dominar o modo sábio. Com toda a probabilidade, a jornada de Sasuke não seria tão suave quanto a de Naruto. O sucesso de Naruto em aprender o modo sábio derivou de uma vantagem única, sua personalidade. Embora despreocupado e turbulento, Naruto possuía um coração excepcionalmente puro. Como as pessoas costumam dizer, ele tinha uma inocência infantil. Embora muitos atribuam o rápido progresso de Naruto à armadura de enredo, isso se deveu em grande parte à sua compatibilidade inata com o modo sábio. O caráter, o corpo e o chakra de Naruto estavam perfeitamente alinhados com os requisitos do modo sábio. Resumindo, embora Naruto não fosse especialmente talentoso em técnicas, suas habilidades físicas estavam fora de série. Poucos poderiam rivalizar com ele nesse departamento. Sasuke, por outro lado, provavelmente teria dificuldades com o primeiro passo, entrar em um estado mental necessário para perceber a energia natural. Essa dificuldade surgiu de suas experiências passadas, que o deixaram sobrecarregado e resguardado. Natsuru só podia esperar que a exposição prolongada ao chakra do sábio pudesse aumentar a sensibilidade de Sasuke à energia natural. Uma vez que Sasuke superasse o obstáculo inicial, seu talento tornaria o resto da jornada significativamente mais fácil. Natsuru, percebi que não consigo mais absorver toda a energia natural de Jugo. Isso significa que Jugo pode perder o controle de seu poder novamente? Sasuke perguntou de repente, suas sobrancelhas franzidas em preocupação. Eu vou ficar bem, Jugo interrompeu, tentando tranquilizar Sasuke. No entanto, Sasuke o ignorou completamente, mantendo seu foco em Natsuru. Sentindo o olhar firme de Sasuke, Jugo abriu a boca para falar, mas acabou ficando em silêncio. Oh, isso não é um problema. Eu verifiquei antes, a transformação sábia de Jugo está ligada à energia natural da caverna Rishi. A maior parte da energia que ele absorve se alinha com essa fonte. A energia que ele transfere para você não o afetará significativamente, e a energia restante não é suficiente para causar um tumulto, explicou Natsuru. Bom, Sasuke disse com um aceno. Então, após uma breve pausa, ele perguntou, existe alguma maneira de libertar Jugo permanentemente desse estado? Jugo congelou, seus olhos instintivamente se voltando para Natsuru. Mas Natsuru balançou a cabeça, respondendo, não é possível. A condição de Jugo está ligada à sua fisiologia única, é intrínseca. A energia natural se tornou uma pedra angular de sua existência. Removê-la significaria. Natsuru não disse o resto, embora estivesse claro o que ele queria dizer. Sem energia natural, Jugo não sobreviveria. Na verdade, Natsuru poderia extrair e refinar toda a energia dentro de Jugo, mas as consequências seriam severas. Tomar muito poderia reverter Jugo à infância. Tomar tudo o apagaria completamente. Ouvindo a explicação de Natsuru, Sasuke ficou em silêncio. Ele esperava que Natsuru pudesse ter uma solução, mas parecia que nem Natsuru poderia mudar o destino de Jugo. Está tudo bem, Sasuke, Jugo disse com um sorriso atípico. Contanto que eu possa te ajudar, estou contente. Vou continuar procurando outra maneira, Sasuke respondeu com firmeza, não querendo desistir. Natsuru observou a troca deles, um sorriso sutil se formando em seus lábios. Havia um vínculo peculiar entre eles, ele pensou. Embora ele rapidamente tenha descartado a ideia, o relacionamento deles não era romântico, mas enraizado em algo muito mais profundo. Jugo pode já ter ligado o significado de sua existência a Sasuke. Enquanto isso, Sasuke, talvez sobrecarregado por essa devoção, queria libertar Jugo dela. Se Jugo encontrasse a libertação, Sasuke também poderia encontrar alívio. Jugo, você pode voltar agora. Preciso discutir outra coisa com Natsuru, Sasuke disse de repente. Tudo bem. Jugo não fez perguntas. Ele simplesmente assentiu e saiu. Natsuru piscou surpreso. Ele estava se preparando para ir embora, mas percebeu que Sasuke tinha algo mais a dizer. Assim que Jugo se foi, Sasuke levou Natsuru para a sala de estar. Por um tempo, nenhum dos dois falou enquanto Sasuke se ocupava em preparar chá para seu convidado. Algo errado? O que houve com essa grande hospitalidade? Natsuru perguntou, tomando um gole do chá que Sasuke havia servido para ele. Você sabe o que aconteceu com os Uchiha naquela época, não sabe? Sasuke finalmente quebrou o silêncio, sentando-se em frente a Natsuru. Sim,
Eu investiguei, respondeu Natsuru, entendendo imediatamente a que Sasuke estava se referindo. Na sua opinião, os Uchiha tiveram alguma chance? Sasuke perguntou, sua voz carregada de incerteza. Nos últimos dias, quanto mais ele descobria, mais perdido ele se sentia. Mesmo agora ele não conseguia ver um caminho a seguir, apenas a possibilidade de salvar mais algumas vidas do que as que foram poupadas antes. Natsuru tomou um gole de chá, soltou um suspiro e disse, após o incidente da Nove Caudas, os Uchiha não tinham mais nenhuma esperança real. Se tivessem se retirado completamente e focado apenas na sobrevivência, eles poderiam ter se agarrado. Mas como você sabe, os Uchiha escolheram a rebelião. A sala ficou em silêncio. Natsuru pousou sua xícara de chá e continuou, você ouviu sobre a história de Kakashi, não ouviu? Você deveria saber de onde veio seu Sharingan, e o que significa para um não Uchiha como Kakashi reter um Sharingan. A expressão de Sasuke escureceu. Então, meu pai apostou tudo no quarto Hokage, apenas para o quarto morrer no incidente da Nove Caudas, ele disse severamente. Está certo. Se o quarto Hokage tivesse sobrevivido, talvez o destino dos Uchiha pudesse ter mudado. Mas infelizmente, Natsuru parou de falar. Sasuke assentiu, sua expressão sombria. Ele não conseguia deixar de sentir o peso do que poderia ter sido. Além disso, a morte do quarto Hokage não foi apenas trágica, ela deixou uma cicatriz mais profunda. Acredita-se que a fúria do Nove Caudas estava conectada aos Uchiha. Afinal, apenas o Sharingan pode controlar o Nove Caudas, acrescentou Natsuru. Sasuke congelou. A maioria de suas investigações tinha se concentrado na queda dos Uchiha. Ele não tinha se aprofundado no incidente da Nove Caudas, pois parecia não ter relação na superfície. Você está dizendo que realmente foi o Uchiha? A voz de Sasuke estava seca e tensa. Se isso fosse verdade, a morte do quarto teria selado o destino do Uchiha completamente. É quase certo que a fúria da Kyuubi foi causada pelo Sharingan, Natsuru respondeu com naturalidade. A mão de Sasuke tremeu, e a xícara de chá que ele segurava quebrou, seus cacos cortando sua palma. Ele nem sequer vacilou. Você já sabe que Naruto é o Jinchuriki do Nove Caudas, certo? Natsuru perguntou. Naquela época, o Jinchuriki do Nove Caudas era a esposa do quarto Hokage. O dia do incidente do Nove Caudas coincidiu com o parto dela, no exato momento em que o selo que continha o Nove Caudas estava mais fraco. Mas mesmo assim, com a habilidade do quarto Hokage em técnicas de selamento, é improvável que o Nove Caudas pudesse ter escapado por conta própria. As habilidades de selamento do quarto eram excepcionais, muito além das minhas. E dizem que suas técnicas de selamento foram ensinadas por sua esposa, que também era uma mestre em selamento. Sob tais condições, não há como o Nove Caudas ter se libertado naturalmente. Natsuru parou ali, deixando as implicações se aprofundarem. Então, somente a intervenção do Sharingan poderia ter causado a fúria da Nove Caudas na vila? Sasuke perguntou atordoado. Natsuru assentiu. Exatamente. Após o incidente da Nove Caudas, os Uchiha não só perderam o Hokage que eles tinham apoiado, mas também ganharam a suspeita de orquestrar o ataque. Com tamanha mancha em sua reputação, os Uchiha não tinham caminho a seguir. O melhor curso de ação deles seria se esconder, esperar o momento certo e esperar por um Hokage disposto a estender um ramo de oliveira, ou pelo menos um que não se opusesse a eles abertamente. Mas como você sabe, os Uchiha escolheram a rebelião. Natsuru suspirou novamente. Aos seus olhos, os Uchiha estavam condenados por sua própria natureza. Somado às provocações constantes de Dans, não havia como eles suportarem. Eles apostaram tudo no quarto Hokage, e isso terminou em desastre. Em vez de cortar suas perdas e recuar, eles escolheram ir all-in, esperando recuperar o que perderam. Foi um erro clássico de apostador. Os Uchiha, pensou Natsuru, foram completamente destruídos por óbito. Se o quarto Hokage tivesse sobrevivido, o relacionamento entre os Uchiha e a vila não teria se deteriorado tanto. E não era como se as suspeitas da vila fossem infundadas. O Nove Caudas era de fato controlado por um Sharingan. Além disso, Obito não era oficialmente considerado morto, sua lápide ainda estava em Konoha. Tecnicamente, ele era parte da vila e membro dos Uchiha. Quanto ao extermínio dos Uchiha, Natsuru não viu a decisão da vila como injustificada. Independentemente de suas razões para a rebelião, os Uchiha escolheram se levantar contra a vila. Se a vila não agisse decisivamente, eles arriscariam um caos ainda maior. No entanto, Natsuru acreditava que se a natureza de coração mole de Hiruzen Sarutobi tivesse prevalecido, Itachi poderia ter sido capaz de negociar pela sobrevivência dos não combatentes do clã, como mulheres, crianças e idosos. Infelizmente, Itachi, consumido por sua devoção ao irmão mais novo, provavelmente nunca considerou essa possibilidade. Capítulo 215. Um Orochimaru estranho. Então, é assim? Sasuke murmurou com um sorriso amargo. Ele já havia sentido desespero pelas verdades que havia descoberto em sua investigação. Mas depois de ouvir a explicação de Natsuru, ele percebeu que havia profundezas ainda maiores naquele desespero. Quanto a Itachi, Sasuke não precisava fazer mais perguntas. Ele agora entendia. Naquela época, como membro da Anbu, Itachi havia escolhido a vila em vez de seu clã. Naquele momento, Sasuke cerrou os punhos com força. Se o clã fosse aniquilado, por que poupá-lo? Ele era realmente tão importante? O que a sobrevivência de um indivíduo poderia significar em comparação à continuação de um clã inteiro? Por que preservá-lo em vez de sacrificar sua vida para salvar pessoas muito mais inocentes?
Sasuke podia sentir o profundo amor que Itachi nutria por ele, mas em vez de sentir calor, ele só se sentia sufocado e dominado pelo desespero. Natsuru observou a expressão vazia de Sasuke e suspirou. Ele entendeu que Sasuke tinha vindo até ele em busca de algum vislumbre de esperança ou uma resposta melhor para se agarrar. Infelizmente, a verdade sempre foi cruel. Natsuru se levantou do assento e limpou a mesa. Percebendo que não havia suprimentos médicos na sala, ele se teletransportou para casa usando o Flying Thunder God para buscar alguns e os colocou na frente de Sasuke. Leve seu tempo e pense bem nas coisas. Vou deixar você com isso. O que Sasuke mais precisava agora era de um tempo sozinho para processar tudo e limpar sua mente. Sasuke não viu Natsuru partir, permanecendo sentado enquanto olhava fixamente para o ambiente familiar de sua casa. Em sua névoa, ele imaginou figuras familiares. Seu pai, lendo o jornal severamente. Sua mãe movimentando-se pela cozinha em seu avental. Quanto mais ele aprendia, mais profunda era sua dor. Ele não sabia quanto tempo permaneceu ali, mas quando o luar finalmente entrou pelas janelas, ele lentamente voltou a si. Cambaleando para ficar de pé, Sasuke notou a mesa cuidadosamente arrumada e o kit médico que Natsuru havia deixado para trás. Só então ele percebeu que suas mãos estavam ensanguentadas e com crostas sem que ele percebesse. Após um momento de silêncio, Sasuke pegou o kit médico e começou a tratar seus ferimentos. Mais tarde, ele ficou no pátio olhando para o luar. A confusão e a hesitação em seus olhos gradualmente se dissiparam. Ele já não havia tomado sua decisão há muito tempo? Ele seguiria em frente sem olhar para trás. A verdade pode cortar como uma lâmina, mas Sasuke prefere ser marcado e machucado por ela do que ser protegido por mentiras. Agora, armado com toda a verdade, Sasuke reafirmou sua determinação. Não havia mais dúvidas. Não havia mais hesitação. Naquela noite parecia que algo fundamental dentro de Sasuke havia mudado, mas ele continuava a mesma pessoa de sempre. Quando Natsuru retornou da casa de Sasuke, ele ponderou se o selo amaldiçoado modificado poderia ser aplicado de forma mais ampla. Mas no final, ele descartou a ideia. Sem a ajuda de Jugo, seria desafiador para outros reunir energia natural suficiente. Além disso, os contratos de invocação com as 3 grandes regiões sábias não poderiam ser entregues a qualquer um. Na maioria dos casos, mesmo que ele se desse ao trabalho de aplicar o selo, provavelmente seria uma perda de tempo tanto para ele quanto para o destinatário. O fascínio do poder do modo sábio sem dúvida tentaria qualquer um, levando-os a negligenciar seus próprios caminhos únicos em busca dessa força externa. Mas como o selo dependia de energia armazenada, os usuários passariam a maior parte do tempo esperando para recarregá-lo, então carregando por dias para usá-lo por meros minutos. Não valia a pena. Sasuke era uma exceção. Ele tinha potencial para aprender o modo sábio corretamente no futuro, e suas reservas de chakra eram apenas o suficiente para isso. O selo serviu como um trampolim inicial para ele. Para a maioria dos outros, no entanto, seus níveis de chakra por si só os desqualificariam de tentar o modo sábio. Então ele decidiu abandonar a ideia de uma aplicação mais ampla. Pensar no modo sábio o lembrou de Naruto. Naruto já havia dominado a liberação de vento, Rasen Shuriken. Embora ainda não estivesse perfeito, era o suficiente para ser eficaz em batalha. Era a hora de Naruto começar a treinar no modo sábio no Monte Miboku. No entanto, isso não era urgente. Jiraiya estava atualmente fora investigando informações sobre Kakuzui e Idan, e Natsuru tinha outros assuntos para resolver. Ele agora possuía um pedaço da impressão espiritual de Orochimaru extraída da marca amaldiçoada de Sasuke. Enquanto Natsuru examinava a tênue impressão espiritual dentro de sua mente, ele não pôde deixar de se maravilhar com as capacidades de Orochimaru. Para Orochimaru ressuscitar-se completamente de um fragmento tão pequeno de energia espiritual era nada menos que extraordinário. Com o tempo, a marca espiritual estava começando a desaparecer. Sem uma fonte de sustento não duraria muito mais. Natsuru sabia que não podia deixar que fosse desperdiçado. Se desaparecesse, ele teria que passar pelo incômodo de extrair outro fragmento da marca de maldição de Anko, o que era algo que ele queria evitar. Formando selos de mão, ele ativou a técnica de transformação espiritual. Sua habilidade de sentir energia espiritual tornou-se crucial para rastrear Orochimaru. Depois de algum esforço, ele identificou uma direção geral. A impressão forneceu apenas uma vaga sensação de localização. Conforme ele se aproximava, ele seria capaz de fixar com mais precisão. Mas por enquanto, isso era o suficiente. Depois de notificar Tsunade, ele partiu sem hesitar. Em uma floresta desolada, Natsuru caminhava sozinho. Não foi nenhuma surpresa que Orochimaru tivesse escolhido uma base tão escondida. Sem a orientação da impressão espiritual, mesmo com a ajuda do Ambu e das cobras da caverna Rishi, levaria um tempo desconhecido para localizá-lo. Agora, Orochimaru apareceu dentro do alcance sensorial de Natsuru. No entanto, ele franziu a testa. O Orochimaru que ele sentia parecia estranho. Algo estava diferente. Parecia que ele não combinava inteiramente com a marca espiritual que Natsuru havia tirado de Sasuke. Mas como isso poderia ser? Uma alma poderia realmente mudar? Confuso, Natsuru empurrou a porta principal e entrou diretamente. Nesse ponto, ele não precisava mais se preparar para enfrentar Orochimaru. Se alguma coisa, Orochimaru deveria ser aquele que descobriria como escapar dele. O corredor em que ele entrou era mal iluminado, com lâmpadas esparsas e amplamente espaçadas.
Sendo uma estrutura subterrânea, a base de Orochimaru exalava uma atmosfera assustadora, estava perfeitamente alinhada com seu estilo. No entanto, para a surpresa de Natsuru, ele não encontrou nenhuma armadilha no caminho. Isso era diferente de Orochimaru. Sem pensar muito, ele continuou em frente. Guiado pelos seus sentidos, ele logo chegou a uma grande porta final e a abriu. Bata palmas, bata palmas, bata palmas. Ao entrar na sala, ele foi recebido por uma escuridão total. De dentro do salão, uma figura surgiu, batendo palmas enquanto se aproximavam. Era o Orochimaru que Natsuru havia sentido. Mas seu comportamento enquanto ele calmamente saía como se estivesse esperando por ele, o pegou desprevenido. Conforme a figura se movia, as luzes ao redor do salão começaram a se iluminar uma por uma. Aos poucos, a figura foi revelada sob as luzes. Orochimaru. Como esperado de Natsuru-kun, eu sabia que você viria me procurar. Eu até me perguntei como você me encontraria ou se eu deveria te procurar em vez disso. Mas pensar que você me encontraria tão rápido, Orochimaru disse, lambendo os lábios, seus olhos de cobra brilhando de curiosidade. Ouvir Orochimaru se dirigir a ele dessa forma causou arrepios na espinha de Natsuru. Em suas memórias, Orochimaru sempre latia seu nome completo com veneno. Agora ele o chamava de Natsuru-kun, arrastando o honorífico. O que causou uma mudança tão drástica de atitude? Natsuru não conseguia entender, mas a situação o deixava desconfortável. Estar no radar de Orochimaru nunca foi uma coisa boa. A carranca de Natsuru se aprofundou, e suas pupilas se contraíram enquanto ele focava em Orochimaru. Você é realmente Orochimaru? Ou outra pessoa? Dentro dele, ondas de choque surgiram. Ele finalmente percebeu o que havia de errado com a alma de Orochimaru, porque ela parecia tão fragmentada e entrelaçada, como se misturada com a de outra pessoa. Porém, diferentemente da alma dupla de Natsuru com uma consciência, isso parecia duas consciências fundidas em uma única alma. Mas como isso era possível? Natsuru ficou intrigado. A técnica Living Corpse Reincarnation de Orochimaru não deveria envolver a adulteração da alma. Ele se lembrava distintamente de ter encontrado Orochimaru antes, quando ele já tinha usado a técnica, e não havia essa anomalia. É verdade que ele ainda não havia dominado a técnica de transformação espiritual naquela época, mas estava confiante em sua avaliação. De repente, Orochimaru começou a rir, cobrindo o rosto com uma das mãos, um som maníaco que irritou os nervos de Natsuru. O que é tão engraçado? Natsuru franziu o senho. O estado de Orochimaru o deixou ainda mais perplexo. Realmente impressionante, Natsuru-kun. Você notou minha condição de relance? Orochimaru finalmente disse, abaixando a mão, mas mantendo-a sobre metade do rosto. Então, em um movimento que chocou Natsuru, Orochimaru executou a técnica de cópia facial, revelando um rosto que Natsuru conhecia muito bem. Sorrindo maliciosamente para ele, a figura falou novamente. Natsuru-kun, devo meu estado atual inteiramente a você e a esse seu jutsu. Yakushi Kabuto. Natsuru murmurou, suas pupilas se contraindo ainda mais enquanto ele encarava o rosto diante dele. Orochimaru e Kabuto tinham se fundido? Ouvindo as palavras de Orochimaru, Natsuru congelou. Isso significava que o efeito de sua liberação de vento, Rasen Shuriken, tinha sido tão significativo? Pensar que suas ações resultaram na fusão do chefe principal dos arcos anteriores com o subchefe dos posteriores. Ele tinha sido tão impressionante o tempo todo? Capítulo 216. Uma troca de informações. Eu não sabia que a liberação de vento, Rasen Shuriken, podia causar fusão de almas, Natsuru finalmente murmurou, incapaz de conter um comentário sarcástico. Hehe, Natsuru-kun. Você não entenderia os milagres nascidos de uma vontade desesperada de sobreviver à beira da morte? Orochimaru respondeu com um sorriso malicioso. Então, você entende a razão por trás disso? Natsuru perguntou de repente. A risada de Orochimaru parou abruptamente, e Natsuru percebeu que havia tocado num ponto sensível. Como esperado, foi uma coincidência. Nem mesmo Orochimaru entendeu completamente o que aconteceu, o que provavelmente é o motivo de ele ter se referido a isso como um milagre. Então parecia que a liberação de vento, Rasen Shuriken, realmente havia infligido danos severos em Orochimaru e Kabuto. Natsuru podia acreditar que Kabuto poderia ter morrido por causa disso, mas Orochimaru, menos provável. Mas isso sugeria que aquele que estava à beira da vida e da morte, desencadeando essa fusão, era Kabuto. Uma reversão do destino? Essa situação era bizarra. Existem inúmeros mistérios neste mundo. Não importa o quanto eu tenha estudado, qualquer coisa que se aprofunde na alma permanece ilusória, Orochimaru admitiu, um brilho fervoroso iluminando seus olhos. É por isso que eu quero aprender todos os jutsus existentes. Se eu pudesse dominá-los todos, nenhum segredo permaneceria escondido de mim. Seus olhos de serpente se fixaram em Natsuru e com um sorriso sinistro, ele lambeu seu rosto com sua língua anormalmente longa antes de continuar. No entanto, o mundo é vasto e os jutsus são infinitos. O que aprendi até agora é apenas uma gota no oceano. Para atingir meu objetivo, preciso de mais tempo, muito mais tempo. Natsuru-kun, você consegue entender isso? Ele perguntou, com um brilho predatório nos olhos. Não é incompreensível, Natsuru respondeu calmamente. Mas eu não aprovo seus métodos. Na visão de Natsuru, os ideais de Orochimaru não eram inerentemente errados. Foi o caminho que ele escolheu para alcançá-los que o tornou irreconciliável com o resto do mundo. Orochimaru riu mais uma vez, sua voz ecoando por toda a câmara.
As paredes da sala, adornadas com o que pareciam ser incontáveis murais de serpentes, pareciam ganhar vida quando todos os olhos das cobras se voltaram para Natsuru. Até Natsuru, sem medo de cobras ou medo de espaços apertados, achou isso enervante. A escala disso era muito avassaladora. Natsuru-kun, um dia você entenderá que todos os meios são justificados na busca pela verdade, disse Orochimaru sombriamente, seu tom mudando enquanto uma aura arrepiante irradiava dele. Então, Natsuru-kun, você veio aqui hoje para me matar? Talvez para me responsabilizar por vazar suas informações para Akatsuki? No começo eu considerei isso, Natsuru admitiu abertamente. Mas vendo quão preparado você está, mudei de ideia. Mesmo se eu te matasse aqui, você provavelmente sairia de algum canto escuro novamente. Orochimaru sorriu levemente, sem confirmar nem negar a declaração. Além disso, continuou Natsuru, você provavelmente descobriu que eu estava procurando por você através das cobras na caverna Rishi, certo? O recente aumento na cautela de Orochimaru não passou despercebido por Natsuru. Dada a vigilância apertada em suas atividades e a inatividade de Hout sob Danzo, a única explicação restante eram as cobras conectadas a Orochimaru através do contrato de invocação. Natsuru-kun, antes de responder, tem uma pergunta minha. Como você me encontrou? Orochimaru rebateu. O valor dessas duas perguntas não é igual, Natsuru retrucou, revirando os olhos. E mesmo que você não responda, estou bem certo do meu palpite. Hehe, justo. Orochimaru riu e assentiu. Então, com um brilho de excitação nos olhos, ele se inclinou para a frente levemente, seus lábios se curvando em um sorriso. Então, Natsuru-kun, que tal isto? Evidências dos crimes de Danzo seriam uma troca justa pela sua resposta. Natsuru congelou, seu olhar se afiando enquanto estudava a expressão de Orochimaru. O ninja serpenteante continuou, sua voz pingando com malícia calculada. Natsuru-kun, sua visita aqui deve ser para coletar evidências contra Danzo, certo? Afinal, ele expôs sua informação para Akatsuki, colocando você em uma situação perigosa. Natsuru permaneceu em silêncio. Ele queria negar, mas Orochimaru não estava totalmente errado. O incidente com Pen e aqueles 4 membros da Akatsuki poderia ter sido desastroso se não fosse pela força inesperada de Natsuru. Sinceramente, Natsuru acreditava que se tivesse compreendido completamente a extensão de seu novo poder desde o começo, o resultado poderia ter sido diferente. Ele poderia ter potencialmente eliminado um dos patas of Pen antes que eles percebessem a ameaça que ele representava. Claro, isso só lhe permitiria seguir um caminho. Depois disso, Pen nunca teria ficado exposto por muito tempo. Naquela época, Natsuru não tinha pensamentos tão elevados. Na verdade, sua visão sobre a situação com Pen era bastante pessimista. Inicialmente, seu plano era simples. Se Pen estivesse lá fora assistindo à batalha, ele só precisava criar uma situação em que aqueles 4 membros da Akatsuki não pudessem matá-lo. Pen então perderia o interesse em manter a barreira e interviria pessoalmente, dando a Natsuru a oportunidade de usar o Flying Thunder God para escapar. No entanto, as coisas não saíram conforme o planejado. A força recém-aprimorada de Natsuru excedeu em muito suas expectativas. Em vez de ser incapaz de matá-lo, descobriu-se que ele tinha o potencial de matar aqueles 4 membros da Akatsuki. Mesmo assim, ele nunca acreditou verdadeiramente que poderia derrotar um deles. A presença de Pen era muito grande e Natsuru, não familiarizado com a extensão total de seu novo poder, não estava ansioso para enfrentar Pen em combate direto. Não foi até que ele usou com sucesso o jutsu de transformação espiritual para controlar Kisame Oshigaki que a ideia de possivelmente matar Itachi passou pela sua cabeça. Mas no final, o resultado demonstrou que figuras desse calibre não eram fáceis de lidar, mesmo quando vulneráveis. Vendo o silêncio de Natsuru, Orochimaru fez uma breve pausa antes de sorrir. Entendo. Como esperado de alguém que não só sobreviveu, mas também custou a Akatsuki 2 membros durante aquela operação. Talvez você não estivesse em perigo algum, e se eu fosse? E daí? Natsuru rebateu. Os olhos de Orochimaru brilharam de excitação, seu olhar fixo intensamente em Natsuru. Esse foco predatório enviou uma nova onda de desconforto por Natsuru, fazendo sua pele arrepiar. Hehehe, então é verdade. Como esperado de você, Natsuru-kun. Meu interesse em você fica mais forte a cada momento. Por favor, poupe-me do seu interesse. Não consigo lidar com isso, brincou Natsuru. A ideia de que Orochimaru pudesse ter redirecionado seu interesse obsessivo por Sasuke para ele fez Natsuru estremecer. Não se preocupe, Natsuru-kun. Não tenho intenção de cobiçar seu corpo, Orochimaru disse com um sorriso malicioso. Afinal, mesmo se eu possuísse seu corpo, não seria capaz de exercer sua força. Orochimaru mudou de assunto de repente. Era uma vez outro shinobi, um sem nenhuma linhagem especial, que também era extraordinariamente poderoso. Talvez não tão forte quanto você, Natsuru-kun, mas inegavelmente um gênio. No entanto, ele pereceu. O 4º Hokage. Natsuru adivinhou hesitantemente. Exatamente. É por isso que por muito tempo, acreditei que a Kekkei Genkai continha a verdade suprema do poder, admitiu Orochimaru. Mas você deve tê-los visto também. Aqueles olhos. Seu rosto se contorceu em uma expressão de obsessão fervente. Que poder inigualável. Essa é uma força que somente um sábio poderia exercer, o Rinnegan. Quando eu estava em Amegakure, deixei uma força tão poderosa escapar das minhas mãos. Natsuru assentiu. Nem ele podia negar o poder esmagador do Rinnegan. Nas mãos de Nagato, que não conseguia exercer seu potencial totalmente, ele ainda demonstrava um poder incrível. Nas mãos de seu verdadeiro dono, Madara Uchiha, seu poder era insondável.
Mas sua existência me mostrou uma possibilidade diferente, Orochimaru continuou, sua voz pingando intriga. Eu me pergunto, se você alcançar o auge do poder, isso significaria que alguém sem uma Kekkei Genkai poderia ficar no topo também? E se isso for verdade, isso significa que ainda há uma chance para mim. O olhar de Orochimaru se fixou em Natsuru com intensidade fervente. Então, Natsuru-kun, estou realmente ansioso para ver até onde você irá. Natsuru não respondeu aos comentários de Orochimaru. Ele ficou surpreso com o quanto Orochimaru o considerava. Mas se a vaga teoria de Natsuru sobre seu caminho se mostrasse verdadeira, então talvez, embora ele não tivesse certeza se o poder de Orochimaru poderia rivalizar com o dos maiores, alcançar a imortalidade poderia de fato estar ao seu alcance. E as evidências incriminatórias de Danzo? Perguntou Natsuru, ansioso para mudar de assunto. Está tudo preparado. Orochimaru casualmente jogou um pergaminho para Natsuru, sem nem mesmo confirmar se Natsuru concordava com a troca. Parecia que Orochimaru presumiu que o pedido de Natsuru por evidências significava que ele havia concordado tacitamente com o acordo. Quanto a se Natsuru poderia recuar? E pensou Orochimaru, isso é mais como algo que eu faria. Mas ultimamente parece que não tenho inclinação para tais jogos. Nesse momento Orochimaru também falou. Este pergaminho registra cada instância de comunicação entre nós, incluindo alguns itens que exigi de Danzo em parcelas. No entanto, conhecendo Danzo, ele provavelmente não deixou nada muito incriminador. Se você pode encontrar algo acionável em Konoha, vai depender de você, Natsuru-kun. Natsuru olhou para o pergaminho em sua mão, particularmente para os detalhes que Orochimaru mencionou, e seus olhos estavam cheios de surpresa. Isso era especialmente verdadeiro quando ele viu partes das listas de membros da Anbu e da Holt. A lista da Anbu era algo que só o Hokage deveria ter acesso. Que Danzo pudesse produzi-la não era totalmente chocante, no entanto. Afinal, Holt tinha sido originalmente um desdobramento da Anbu, e como seu líder, não era surpreendente que Danzo tivesse acesso a algumas dessas informações. Mas a lista do Holt, isso era um assunto diferente. Até mesmo o Hokage pode não ter acesso a essa lista. Claro, a lista fornecida aqui provavelmente representava apenas uma parte dos membros do Holt, e pode até haver desinformação deliberada incluída. Danzo nunca exporia totalmente suas próprias forças, afinal. Então havia as vastas quantidades de recursos. Danzo claramente vinha estocando há anos, evidência de sua profunda e meticulosa acumulação de poder ao longo do tempo. Capítulo 217. Retribuição. Seu apetite é realmente insaciável, comentou Natsuru, examinando os recursos listados. E afinal, nada pode ser feito sem recursos. Além disso, isso não é necessariamente algo ruim para você, Orochimaru respondeu com um sorriso. Natsuru não negou. Quanto mais recursos listados, maior a chance de encontrar uma falha e mais fácil seria investigar. Ainda assim, ele não conseguiu evitar sentir uma pontada de arrependimento ao pensar na possibilidade desses recursos se tornarem seus depois que Danzo fosse derrotado. Além disso, tenho registros de outras coisas que Danzo fez. Você gostaria delas também? Orochimaru ofereceu de repente. Natsuru pausou, então assentiu. Orochimaru jogou outro pergaminho para ele. Abrindo e examinando o conteúdo, a expressão de Natsuru ficou estranha. Os registros diziam respeito a eventos durante a colaboração de Orochimaru com Danzo. Então, você está tentando arrastar Danzo com você usando esses registros. Essa é apenas sua maneira de buscar vingança por ele ter puxado as cordas para remover você completamente da linha de sucessão do Hokage naquela época, não é? Natsuru disse com uma risada. Ei, parece que Natsuru-kun sabe bastante coisa, respondeu Orochimaru, levemente surpreso. O pergaminho não especificava datas, mas Natsuru deduziu imediatamente o contexto. Não se preocupe. Vou garantir que seu antigo aliado pague o preço junto com você, Natsuru respondeu com um encolher de ombros. Não era essa a versão do mundo shinobi de se eu não posso ter, você também não pode. Ei, eu vou deixar com você então, Orochimaru disse com um sorriso. Pela primeira vez, seus interesses se alinharam. Natsuru, ficando curioso, perguntou Orochimaru, deixe-me perguntar uma coisa. Se eu tivesse morrido durante o esquema de Danzo, o que você teria feito? Você teria entregado esses registros ao quinto Hokage? Ei, Natsuru-kun, você superestima Tsunade. A personalidade dela não a torna páreo para Danzo, Orochimaru disse com um sorriso malicioso, seus olhos brilhando friamente. Então, se você tivesse morrido, eu teria esperado o momento em que Danzo estivesse prestes a ascender ao poder. Então eu espalharia esses registros por toda Konoha para todos verem. Enquanto Orochimaru falava, sua expressão ficou mais malévola, como se ele estivesse imaginando o caos que se seguiria. Natsuru ficou momentaneamente sem palavras. Aquela abordagem foi muito mais dura do que ele esperava. Dado seu status e reputação atuais em Konoha, a queda de Danzo seria uma certeza. E se alguém tivesse meios de disseminar tal informação, Natsuru não tinha dúvidas de que Orochimaru era capaz disso. Ele até se viu curioso sobre como isso poderia ter acontecido. Embora, é claro, fosse um experimento que nunca poderia acontecer, já que Natsuru não tinha morrido. Danzo cooperar com Orochimaru foi, sem dúvida, um erro, especialmente considerando suas queixas passadas. Danzo realmente acreditava que Orochimaru era do tipo que só se importava com benefícios mútuos e esquecia rancores pessoais? Mas então de novo, Natsuru não tinha injustiçado Orochimaru também? Afinal, ele tinha sido o único a jogá-lo em um experimento de fusão. Refletindo sobre isso, Natsuru se fortaleceu. Ele precisava garantir que Orochimaru nunca tivesse qualquer vantagem contra ele.
E agora, Natsuru-kun, você se importaria em me contar como me encontrou? Orochimaru perguntou, sua curiosidade evidente. Sua segurança dependia de saber a resposta. A técnica de transformação espiritual e a marca da maldição celestial. Natsuru respondeu sem hesitação. Orochimaru havia cumprido sua parte da troca, então ele não viu mal algum em responder. Orochimaru congelou momentaneamente antes de rir. A técnica do clã Kato? Impressionante. Eu deveria saber que Natsuru-kun não teria problemas em dominar até mesmo uma arte tão proibida. Tendo conhecido Kato-dan antes, Orochimaru estava familiarizado com a técnica de transformação espiritual e sua habilidade única de perceber almas. E claro, ele sabia que a marca da maldição celestial continha sua impressão espiritual. Estava claro que Natsuru havia extraído a impressão para localizá-lo. Orochimaru exalou em alívio. Era improvável que esse método representasse uma ameaça recorrente. A técnica de transformação espiritual era extremamente rara. Além de Natsuru e Kato-dan, ninguém mais era conhecido por tê-la dominado. Além disso, as impressões espirituais restantes de Orochimaru eram poucas, e ambas estavam localizadas em Konoha. Isso significava que apenas Natsuru poderia rastreá-lo, e depois de hoje, só haveria uma chance. Relaxando com o pensamento, Orochimaru não conseguiu deixar de sorrir. Bem, então tudo foi resolvido. Adeus, Natsuru-kun, disse Orochimaru, seu olhar ainda fixo nele. Claramente cauteloso com a possibilidade de Natsuru fazer alguma coisa depois que seus negócios estivessem concluídos. Para o alívio de Orochimaru, Natsuru realmente não tinha intenção de trair o acordo. Com um sorriso, a forma de Orochimaru gradualmente se dissolveu em inúmeras pequenas cobras, deslizando para os cantos escuros da sala para escapar. Natsuru observou a cena se desenrolar, mas não fez nenhum movimento para pará-lo. Seu propósito de vir aqui já havia sido cumprido. Claro, Natsuru também não estava seguindo rigorosamente as regras. Afinal, não era como se ele tivesse prometido não atacar depois da troca. O problema real era que Natsuru não estava confiante de que conseguiria matar Orochimaru completamente. Como ele havia dito antes, se Orochimaru conseguisse reaparecer de algum canto obscuro, tudo o que ele tinha feito não teria sentido. Além disso, tal ato pode deixar Orochimaru mais cauteloso no futuro, o que não seria benéfico. Assim, ele decidiu deixar Orochimaru ir embora. Além disso, ele suspeitava que Orochimaru provavelmente dividiria sua presença, tornando difícil para qualquer um, incluindo Natsuru, rastreá-lo. Realmente, Orochimaru foi um dos seres mais difíceis de eliminar permanentemente no mundo de Naruto. Natsuru olhou para o pergaminho em sua mão. Embora ele não tivesse matado Orochimaru, isso não fazia parte de seu plano original. Ele não esperava que tudo corresse tão bem, mas isso se devia em parte ao fato de Orochimaru também ter ressentimentos contra Danzo, o que condizia com seus interesses. Após guardar o pergaminho, Natsuru examinou o salão. Ele sabia que essa base provavelmente estaria abandonada agora. Mesmo se ele fosse embora, Orochimaru não usaria esse esconderijo exposto novamente. Um pouco arrependido, ele não pensou mais nisso. Se Orochimaru não podia usá-lo, ele também não. Com isso, sua figura desapareceu do local. Pouco depois que Natsuru saiu, a figura de Orochimaru reapareceu no esconderijo. Ele não estava planejando usar mais essa base, mas havia retornado para recuperar alguns itens dos quais precisava. Orochimaru-sama, você conheceu Natsuru como planejado. O que faremos em seguida? Kabuto finalmente quebrou o silêncio. Bem, o que devemos fazer? Orochimaru riu baixinho antes de responder. Os ventos do mundo ninja já começaram a se agitar. Se Akatsuki tem a intenção de atiçar as chamas, então deixe-a. Nós observaremos e esperaremos. Se surgir uma oportunidade de intervir e aumentar a tempestade, pode valer a pena considerar. O foco, no entanto, está em Natsuru, não é? Já que Naruto está em Konoha, a Akatsuki não pode evitar lidar com a vila. Mais cedo ou mais tarde, eles entrarão em conflito com Konoha e, por extensão, Natsuru, Kabuto comentou. Exatamente. É isso que o torna tão intrigante. Quem Akatsuki enviará para Konoha em seguida? Ou será um esforço em grupo? Orochimaru refletiu, sua expressão brilhando de diversão. E que tipo de surpresas Natsuru-kun vai me trazer dessa vez? Realmente emocionante. Konoha, escritório do Hokage. Neste momento, Natsuru estava tomando chá calmamente enquanto Tsunade revisava cuidadosamente o pergaminho que ele havia trazido. Ele podia ver claramente as veias saltando na testa de Tsunade. Aquele bastardo do Danzo. Como ele ousa desperdiçar tantos recursos? Tsunade rugiu, batendo na mesa enquanto lia os detalhes da transação. Aos seus olhos, esses não eram os recursos do Danzo. Eles pertenciam a Konoha. Natsuru permaneceu inalterado, continuando a desfrutar de seu chá enquanto ouvia os gritos incessantes de Tsunade. Ela reclamou sobre onde Danzo poderia ter obtido os dados pessoais da Anbu e sobre como ele até mesmo esteve envolvido em experimentos humanos usando cidadãos de Konoha. No passado. Terminou de ler? Natsuru finalmente pousou sua xícara de chá e perguntou quando Tsunade pareceu se acalmar. Sim, terminei, Tsunade respondeu, esfregando as têmporas. Ela estava tomada pela vontade de invadir o escritório de Danzo, jogar a evidência na cara dele e exigir uma explicação. No entanto, Tsunade sabia que esse não era um curso de ação viável. A origem da evidência era questionável, e muito dela ainda precisava de verificação.
Confrontar Danzo agora poderia não apenas falhar em produzir resultados, mas também poderia alertá-lo. Dito isso, você realmente conseguiu encontrar Orochimaru. Ele não é alguém facilmente rastreado, Tsunade comentou, seu tom tingido com genuína surpresa. Ela não tinha muita esperança na missão de Natsuru, dado que até mesmo Jiraiya tinha passado anos falhando em localizar Orochimaru. Natsuru pensou por um momento antes de explicar como ele havia rastreado Orochimaru. Então, há mais uma chance de localizar Orochimaru? E mesmo assim, é bem provável que ainda não consigamos eliminá-lo permanentemente? Tsunade ficou chocada com o quão evasivo Orochimaru era. Sim, Natsuru assentiu. Orochimaru. Tsunade cerrou os punhos, então suspirou profundamente e o soltou. Vamos focar em Danzo por enquanto. Qual é o próximo passo? Você tem alguma sugestão? Ela perguntou, mudando a conversa de volta para o assunto em questão. Capítulo 218. Planejando contra Danzo e Professe? Tsunade-sama, você é o Hokage, comentou Natsuru, um pouco sem palavras enquanto Tsunade devolvia a pergunta a ele. Bem, Natsuru, você é o futuro sexto Hokage, Tsunade respondeu com um sorriso. Além disso, você trouxe essa inteligência de volta. Tenho certeza de que já pensou em contramedidas no caminho de volta. Vamos ouvi-las. Natsuru olhou para o rosto sorridente de Tsunade e de repente sentiu como se tivesse adquirido alguns hábitos ruins. Mas de quem ela poderia tê-los aprendido? Depois de pensar um pouco, Natsuru disse, essas evidências não podem ser usadas diretamente. Certamente, Tsunade-sama, você entendeu isso? Claro, Tsunade assentiu. É por isso que, na superfície, precisamos continuar investigando Danzo, forçando-o a permanecer escondido. Enquanto isso, designaremos um ninja experiente para investigar silenciosamente esses assuntos dentro de Konoha. O ninja experiente. Kakashi. Tsunade pensou por um momento e decidiu por um candidato adequado. Natsuru assentiu e continuou. Podemos atribuir a Kakashi uma missão pública que exija que ele deixe a vila, de preferência uma missão de classificação S ao mesmo tempo. Daremos a ele uma nova identidade Ambu com autoridade para garantir cooperação dentro de Konoha. Isso pode ser arranjado, Tsunade concordou. Dessa forma, mesmo que os conselheiros questionem a fonte dessa evidência, eles não poderão negar sua autenticidade. E claro, envolveremos o terceiro Hokage. Os olhos de Natsuru brilharam. Se o terceiro Hokage quisesse uma prova sólida, ele a daria a ele. O velho, hein? Tsunade suspirou, mas não se opôs. Quanto às evidências mais antigas, embora sejam relativamente substanciais, investigar algo de tanto tempo atrás dentro de Konoha não será fácil. Ainda assim, podemos fazer Yamato tentar. Se ele encontrar algo, será um bônus. Se não, não importa. Contanto que a primeira investigação dê certo, podemos jogar o resto em Danzo, acrescentou Natsuru. Tsunade suspirou em concordância. Yamato, hein? Ele também é um dos órfãos daquela época, não é? Sim, e isso deixa ainda mais motivado a investigar isso. Ele já fez parte da Holt e está familiarizado com seu funcionamento. Ele pode nos surpreender, disse Natsuru. Tudo bem, vamos seguir seu plano, disse Tsunade, acenando com a mão enquanto instruía Shizune a convocar Kakashi e Yamato. Shizune, plenamente ciente da seriedade do assunto, adotou uma expressão séria e imediatamente foi realizar sua tarefa. Tsunade-sama, você não deveria pensar um pouco mais sobre isso? Natsuru perguntou, um pouco exasperado. O que há para considerar? Suas sugestões já são sólidas. O tempo é essencial, não sabemos quanto tempo Danzo permanecerá escondido, mas ele não ficará escondido para sempre. Precisamos agir rápido, respondeu Tsunade. Natsuru só conseguiu acenar em resignação. Parecia que Tsunade só queria evitar trabalho extra. Em pouco tempo, Kakashi chegou, ainda com a aparência tão preguiçosa como sempre. Tsunade o informou sobre a missão e lhe entregou o pergaminho. O comportamento de Kakashi ficou sério enquanto ele revisava o conteúdo do pergaminho. Ele olhou para Natsuru, um lampejo de respeito em seu olhar. Kakashi sabia que Natsuru não deixaria as coisas passarem, mas não esperava que ele agisse tão rapidamente ou obtivesse informações tão abrangentes. A fonte dessa informação, sem dúvida, não foi o próprio Danzo. Foi Orochimaru? Bem, você acha que consegue lidar com isso? Tsunade perguntou quando Kakashi terminou de ler. Claro, com a investigação tão avançada não há desculpas para o fracasso, Kakashi respondeu com os olhos brilhando. Kakashi também tinha suas razões para querer que Danzo fosse derrubado. Ele havia investigado anteriormente a morte de White Fang e encontrado poucas evidências. As vozes que criticavam White Fang naquela época eram poucas, mas estrategicamente concentradas ao redor dele, criando a ilusão de condenação generalizada. Se Danzo caísse, Kakashi não se importaria em lhe dar um empurrão extra. Ele até se arrependeu de não ter provas de quando Danzo ordenou que ele assassinasse o terceiro Hokage. Isso poderia ter sido útil agora. Tudo bem, Shizune, disse Tsunade com um aceno de cabeça. Shizune entregou a Kakashi uma máscara e uma insígnia representando a autoridade do nível Hokage. Durante essa missão, a autoridade de Kakashi se estenderia além da mera investigação. Até mesmo Kakashi não pôde deixar de olhar para Tsunade, surpreso com o nível de confiança que ela depositava nele. Naquele momento, uma batida soou na porta, e uma figura mascarada entrou. Era Yamato Tenzo. Hokage-sama, você me chamou? Kakashi-senpai e Natsuru também estão aqui? Yamato notou ao entrar, surpreso ao ver os dois.
Ah, é o Yamato, Kakashi cumprimentou preguiçosamente. Yamato Tais, já faz um tempo, Natsuru acrescentou com um aceno de cabeça. Yamato, chamei você aqui para investigar as atividades passadas de Holt. Tsunade interrompeu a conversa fiada e entregou um pergaminho a Yamato. Yamato abriu o pergaminho e congelou. Ele não esperava confrontar algo assim. Não só Orochimaru estava envolvido naquela época, mas Danzo também, e foi Danzo quem iniciou tudo. Até as crianças usadas nos experimentos foram fornecidas por ele. A mão de Yamato apertou o pergaminho, chamando a atenção de Kakashi. O que quer que estivesse escrito ali dentro claramente tinha significado pessoal para Yamato. Após um longo silêncio, Tsunade falou novamente. Isso aconteceu há muito tempo, então se você puder descobrir algo, ótimo. Se não, seguiremos em frente. Okage-sama, minhas memórias podem ser a melhor pista, disse Yamato inesperadamente. Se Orochimaru e Danzo trabalharam juntos profundamente, então é provável que eu tenha visto algo quando era bebê, mesmo que eu não consiga me lembrar conscientemente disso agora. Tem certeza de que quer fazer isso? Tsunade perguntou surpresa. A maioria das pessoas não estava disposta a ter suas memórias sondadas, especialmente memórias enterradas tão profundamente. Para Yamato, oferecer tal acesso significava expor tudo sobre si mesmo. Segundo Inoichi Yamanaka, era possível recuperar memórias da infância se o sujeito cooperasse totalmente, mas era extremamente difícil. Sim, todos esses anos, pensei que Orochimaru era o único responsável pelo que aconteceu, e que ele era o único culpado. Mas agora sei que havia outro. Danzo, o mentor. Pelo bem daqueles como eu, que foram usados como cobaias e morreram em agonia, minhas memórias são um pequeno preço a pagar. Kakashi entendeu a que Yamato se referia. Mas nem ele percebeu que Danzo havia orquestrado os eventos em torno dos experimentos de liberação de madeira. Pensando bem, porém, não foi totalmente surpreendente. Danzo sempre cobiçou o poder da liberação de madeira do primeiro Hokage. Então se prepare. Natsuru, você fará isso ou devemos chamar Inoichi? Tsunade perguntou, sabendo que o domínio de Natsuru na técnica de transformação espiritual poderia servir ao propósito. Inoichi Ojizan deve cuidar disso. Minha história com Danzo pode levar a questionamentos sobre os resultados, respondeu Natsuru. Ponto justo. Mas você sabe tão bem quanto eu que mesmo que Inoichi lide com isso, as pessoas ainda vão questionar os resultados. Tsunade sorriu, dando a Natsuru um olhar de cumplicidade. Todos estavam cientes dos laços de Natsuru com o clã Yamanaka. Verdade, mas ainda é uma visão melhor, Natsuru deu de ombros. Tudo bem, Shizune, chame Inoichi aqui. Yamato, espere na sala ao lado enquanto isso, Tsunade instruiu. Com isso, Kakashi saiu para começar sua missão, e a sala logo ficou vazia, exceto por Tsunade e Natsuru. Bem, é melhor eu ir também. Tenho outras coisas para cuidar, disse Natsuru, levantando-se para sair. O que poderia ser tão importante? Tsunade perguntou curiosamente. Encontrar um lugar para treinar, Natsuru respondeu simplesmente. Tsunade olhou para ele, exasperada. Por que você está se esforçando tanto? Você já é forte o suficiente. Ela realmente não entendia o que motivava Natsuru. Quanto mais ela aprendia sobre ele, mais ela percebia que ele tinha dedicado tanto tempo e esforço ao treinamento quanto alguém como Rock Lee. Ao contrário de Rock Lee, cujo treinamento intenso era visível a todos, o treinamento de Natsuru era quase invisível. Mas como Hokage, Tsunade sabia exatamente quanto tempo Natsuru dedicava a melhorar a si mesmo. Por que ele não podia fazer uma pausa? Natsuru antecipou essa pergunta e respondeu calmamente. Tsunade-sama, você sabe sobre a profecia de Jiraiya-sensei, não é? A profecia? Claro. Mas certamente você não acredita nela? Tsunade franziu a testa. Eu não diria que acredito totalmente nisso, mas descartá-lo completamente também seria tolice. Capítulo 219. Ajudando Naruto a trapacear. Tsunade-sama, quero dizer que a grande crise prevista pelo grande sábio sapo está se aproximando rapidamente, disse Natsuru seriamente. Desta vez, os inimigos que enfrentaremos excedem em muito tudo o que imaginamos. Talvez nem mesmo o primeiro Hokage em seu auge seria capaz de resolver esta crise facilmente. Enquanto falava, Natsuru cerrou os punhos com um brilho de determinação nos olhos. É por isso que minha força atual está longe de ser suficiente. Eles são realmente tão poderosos? Tsunade franziu a testa. Ela compreendia profundamente a imensa força de seu avô, o primeiro Hokage. Se qualquer outra pessoa tivesse dito isso, ela poderia ter descartado como ignorância sobre as habilidades do avô. Mas Natsuru era diferente. Da perspectiva de Tsunade, sua força já estava se aproximando do nível de seu avô. Se ele disse que tais inimigos estavam além até mesmo das capacidades do primeiro Hokage, provavelmente era verdade. Sim, todos os três grandes sábios previram isso, disse Natsuru, usando a autoridade das três grandes terras sagradas para reforçar seu argumento. Tsunade recostou-se na cadeira com um suspiro. O mundo ninja tinha acabado de começar a se acalmar, então por que outra tempestade estava se formando? Os ataques de Orochimaru e os distúrbios causados pela Akatsuki foram ruins o suficiente, mas comparados a uma guerra total, foram meras escaramuças. Entendo. Parece que vou precisar dedicar mais tempo ao meu próprio treinamento, disse Tsunade, esfregando as têmporas. Mesmo como Hokage, ela não ficou ociosa. Ela havia retomado o treinamento de combate que havia abandonado durante seus anos de desânimo. Infelizmente, no nível dela, era difícil conseguir uma melhora significativa. Bem, então, Tsunade-sama, vou me retirar. Natsuru se levantou, pronto para ir, mas então parou quando algo passou pela sua mente.
Você não vai embora? Por que você ainda está aqui? Tsunade perguntou, intrigada com a hesitação dele. Acabei de me lembrar de algo sobre Naruto, ele disse. O interesse de Tsunade foi despertado. Ela sempre manteve um olhar atento sobre Naruto, que a lembrava muito de seu irmão mais novo. Como Naruto não tem nenhuma missão urgente no momento, pretendo mandá-lo para o Monte Myoku para treinar no modo sábio, explicou Natsuru. Depois de pensar um pouco, ele decidiu que era a hora de Naruto começar seu treinamento no modo sábio. Com a técnica do Deus Voador do Trovão, ele poderia garantir um transporte tranquilo. Modo sábio? Naruto pode realmente ser bem adequado para isso, disse Tsunade após considerar os rigorosos requisitos para o treinamento do modo sábio. Ela aprovou o plano dele. Se isso beneficiasse Naruto, ela estava dentro. Depois que Natsuru foi embora, Inoichi completou a investigação de memória de Yamato no escritório do Hokage. Os resultados não decepcionaram. As memórias de Yamato revelaram que ele realmente viu Danzo ao lado de Orochimaru quando ele ainda estava submerso em um tanque de nutrientes. Isso, combinado com as evidências no pergaminho, foi suficiente para comprovar as alegações contra Danzo. Além disso, Inoichi conseguiu descobrir outro detalhe importante. Yamato havia sido abduzido por Holt para os experimentos. Essa descoberta inesperada foi um bônus. Tsunade retomou seu trabalho com determinação renovada. Embora as revelações fossem emocionantes, paciência era a chave nesses momentos. Na floresta atrás de Konoha, Natsuru observou Naruto praticando diligentemente o Rasen Shuriken. Na verdade, o progresso do treinamento de Naruto foi mais lento do que na linha do tempo original, um reflexo das diferentes circunstâncias. Na história original, Naruto era movido pela urgência, pois dominar o Rasen Shuriken era crucial para a missão contra Idan e Kakuzu, e aprender o modo sábio era essencial para a sobrevivência de Konoha. Agora, a maioria dos perigos imediatos havia sido resolvida por ele. Sem essas pressões, o progresso de Naruto era naturalmente mais lento. Ainda assim, ele admirava a determinação inabalável de Naruto. O ninja loiro sempre dava tudo de si em qualquer tarefa que ele colocasse em sua mente, incorporando um espírito inflexível. Naruto, ele gritou. Natsuru! Naruto parou seu treinamento surpreso, e correu até ele animadamente depois de dispensar seus clones de sombra. Como está indo o treinamento do Rasen Shuriken? Ele perguntou, notando quanto Naruto havia crescido. O rosto de Naruto caiu. Não é ótimo. Eu ainda não consigo arremessar. É possível arremessar esse jutsu? Se você não consegue, não culpe a técnica, respondeu Natsuru categoricamente. Mas eu venho treinando há uma eternidade e não há progresso algum. Naruto murmurou frustrado. Natsuru pensou por um momento antes de dizer, Naruto, não resista. Deixe-me controlar seu corpo e tentar. Naruto estava um pouco confuso. Como exatamente ele estava planejando controlar seu corpo? Apesar de suas dúvidas, Naruto ainda concordou. No momento seguinte, Natsuru usou o jutsu de transformação espiritual para assumir o corpo de Naruto. Uau! Essa não é a técnica da Ino? Espera, como seu corpo ainda está se movendo, Natsuru? A voz de Naruto ecoou no espaço mental, cheia de espanto. Natsuru não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele se concentrou em sentir o corpo de Naruto, e quanto mais ele analisava, mais surpreso ficava. O corpo de Naruto realmente fez jus à sua reputação de alguém abençoado com potencial físico máximo. Mesmo depois de todas as modificações do próprio Natsuru, ele não podia afirmar com confiança que seu corpo superava o de Naruto em todos os aspectos. Era simplesmente monstruoso. Além disso, ele podia sentir 3 fontes distintas de chakra dentro deste corpo. Uma pertencia ao quarto Hokage, outra à esposa do quarto Hokage, e a maior e mais potente era, claro, o chakra do 9 caudas. Natsuru tentou brevemente sondar o poder mais profundo e oculto dentro de Naruto, o chakra de Azura, mas não encontrou nada. Como esperado, mesmo habitando o corpo de Naruto e sentindo o interior dele, ele não conseguiu detectar nenhum traço do chakra de Azura. Após sua avaliação, Natsuru finalmente falou. Este não é o jutsu de transferência mental, é outra técnica completamente diferente. Claro, ser capaz de fazer isso é devido às minhas habilidades únicas. Não vou explicar mais, é um pouco complicado, e você provavelmente não entenderia de qualquer maneira. Naruto respondeu simplesmente assentindo em reconhecimento. Neste momento, Natsuru notou que as 2 assinaturas de chakra anteriormente vigilantes, as que pertenciam aos pais de Naruto, estavam agora gradualmente relaxando. Parecia que eles tinham percebido que ele não tinha intenção de assumir permanentemente o corpo de Naruto. Isso não era surpreendente. Afinal, eles eram os pais de Naruto. A principal preocupação deles era naturalmente com o filho. Se ele tivesse demorado muito, ele suspeitava que teria enfrentado a ira combinada do quarto Hokage e sua esposa. Preste atenção e tente sentir Naruto, Natsuru instruiu, assumindo o controle do chakra de Naruto. A densidade pura da energia fez o ar ao redor ondular levemente. Em pouco tempo, aquele som agudo e familiar de zumbido soou. Na mão de Naruto, uma construção de chakra branca e giratória tomou forma, era a liberação de vento, Rasen Shuriken. Quando o jutsu foi formado com sucesso, Naruto soltou um longo suspiro de alívio. Natsuru estava genuinamente preocupado que ele pudesse falhar no meio do caminho. Afinal, era o corpo de Naruto e o chakra de Naruto. Então controlá-lo estava fadado a parecer estranho.
Felizmente, ele já estava profundamente familiarizado com o Rasen Shuriken e recentemente estava pesquisando maneiras de encurtar seu tempo de formação. Esse entendimento mais profundo desempenhou um papel crítico em seu sucesso. Caso contrário, se ele tivesse falhado, teria sido realmente embaraçoso. Essa experiência também serviu como um chamado para Natsuru, ajudar os outros a trapacear, desse jeito não deveria se tornar um hábito. Se ele se acostumasse demais com o chakra de outra pessoa e inadvertidamente negligenciasse o seu, as consequências poderiam ser desastrosas. Tente manter isso. Estou saindo agora, disse Natsuru. Entendido, respondeu Naruto, com toda a sua atenção agora focada no Rasen Shuriken em sua mão. Quando Natsuru lançou o jutsu de transformação espiritual, o Rasen Shuriken na mão de Naruto oscilou por um momento, mas rapidamente se estabilizou. O olhar de Naruto estava fixo na construção de chakra giratória em sua mão. Naquele momento, Naruto pareceu compreender um leve senso da técnica. Ele estava confiante de que com prática contínua, ele eventualmente seria capaz de formar e controlar o Rasen Shuriken por conta própria. Com essa determinação, Naruto finalmente arremessou o Rasen Shuriken em um espaço aberto. Ele detonou com uma explosão massiva, sacudindo a área. Acho que encontrei o sentimento. Naruto exclamou, olhando para suas mãos com excitação na voz. Bom, então lembre-se desse sentimento. Mas eu realmente vim falar com você sobre outra coisa hoje, então segure o treinamento por enquanto, disse Natsuru. Você não estava aqui para me ensinar a liberação de vento, Rasen Shuriken? Naruto coçou a cabeça, parecendo confuso. Acontece que eu vi você treinando com Rasen Shuriken, então eu te dei uma ajudinha, Natsuru respondeu, revirando os olhos. Então, ele continuou, Naruto, Jiraiya-sensei já mencionou algo chamado modo sábio para você? Modo sábio? Naruto coçou a cabeça novamente, pensando bastante, mas finalmente balançou a cabeça. Essa reação não surpreendeu Natsuru. Ele imaginou que seria melhor deixar a explicação do Sage Mode para Fukazaku, então decidiu não perder tempo fazendo isso ele mesmo. O modo sábio é uma habilidade incrivelmente poderosa. Se você conseguir dominá-lo perfeitamente, você superará Jiraiya-sensei completamente. Nem eu aprendi o modo sábio, disse Natsuru com um sorriso. Superar Jiraiya-sensei? E nem Natsuru aprendeu? Os olhos de Naruto se arregalaram em choque. A primeira parte surpreendeu, mas foi a última parte que realmente surpreendeu. Na mente de Naruto, Natsuru parecia capaz de qualquer coisa, alguém que podia fazer tudo. Ouvir que havia algo que ele não conseguia dominar? Era difícil de acreditar. Eu quero aprender. Os olhos de Naruto brilharam, sua voz cheia de excitação e determinação. Se ele conseguiu aprender o modo sábio, isso não significaria que ele havia dominado algo que nem Natsuru conseguiu? Capítulo 220, Jornada ao Monte Myoboku. Natsuru olhou para Naruto visivelmente animado e sorriu. Ele esperava essa reação. Assim que mencionou o Sage Mode, ele sabia que Naruto ficaria altamente intrigado. Tudo bem, então vamos para o Monte Myoboku agora mesmo. Hein? Agora mesmo? Naruto coçou a cabeça, sentindo-se um pouco indisposto. Afinal, suas sessões de treinamento anteriores geralmente exigiam muita súplica e persuasão para que Jiraiya lhe ensinasse alguma coisa. A abordagem direta e decisiva de Natsuru o pegou desprevenido. Sim, agora mesmo. Há algo que você precisa preparar? Natsuru perguntou. Pelo menos deixe-me levar algumas mudas de roupa. Naruto coçou a bochecha timidamente. Certo, bom ponto. Natsuru assentiu. Ele sempre tinha seu equipamento pronto através de técnicas de selamento e tinha esquecido momentaneamente que Naruto não sabia nenhum jutsu de selamento. Ambos começaram a voltar para a casa de Naruto. Natsuru, está tudo bem se a gente for embora assim? Naruto perguntou. Eu já informei Lady Tsunade. Ela concordou que você deveria treinar no modo sábio. Além disso, você não está fazendo muita coisa na vila de qualquer maneira, Natsuru respondeu sem rodeios. Ei, eu sou útil. Posso ajudar a vila com muitas missões. Naruto tentou argumentar. Você ainda é um genin, e por causa da Akatsuki, é melhor não andar muito por aí. Então me diga, o que exatamente você pode contribuir ficando em Konoha? Naruto desinflou instantaneamente. Ele não tinha contra-argumento. Então, como se inflamada, uma determinação ardente surgiu em seus olhos. Maldita seja a Akatsuki. Um dia, eu os destruirei completamente. Natsuru, e se Jiraiya-sensei voltar e não conseguir me encontrar? Naruto perguntou de repente. Natsuru revirou os olhos. Relaxe. Se Jiraiya-sensei retornar, a primeira coisa que ele fará é checar com Lady Tsunade. Ela dirá a ele que você está no Monte Myoboku treinando no modo sábio. Além disso, conhecendo, ele provavelmente está nas fontes termais de Yugakuri pesquisando novamente. Você realmente acha que ele estaria preocupado com você? Naruto ficou em silêncio, um tanto exasperado. Dado o que sabia sobre Jiraiya, a avaliação de Natsuru provavelmente era precisa. Depois que Naruto empacotou o que parecia ser uma pilha enorme de bagagem, Natsuru não pôde deixar de comentar. Por que você está empacotando tanta coisa? Você nem vai precisar da maioria. É melhor prevenir do que remediar. Naruto fez um sinal de positivo para Natsuru. Natsuru ficou sem palavras. Ele nunca imaginou que Naruto tivesse esse tipo de modo mãe sobre ele. Ele pensou que esse tipo de preparação exagerada só acontecia quando a mãe de alguém fazia as malas para eles. Tudo bem, você está pronto agora? Natsuru perguntou novamente. Prontos. Vamos. Naruto gritou, sua excitação reacesa. No Monte Myoboku. Uau, tantos sapos.
Naruto exclamou, olhando ao redor enquanto seguia Natsuru. Claro, este é o Monte Myoboku, a terra sagrada dos sapos. O que mais você esperava ver? Natsuru respondeu com uma pitada de exasperação. Ainda assim, ele conduziu Naruto em direção a Fukazaku. Pequeno Natsuru, quanto tempo não nos vemos? E esse aqui? Ele é o novo discípulo do pequeno Jiraiya? Fukazaku perguntou ao ver os dois se aproximando. Sim, este é Naruto Uzumaki, o Jinchuriki da 9 caudas. Natsuru apresentou. À menção disso, a expressão de Fukazaku ficou séria. Ele olhou para Naruto cuidadosamente e assentiu, como se entendesse algo profundo. Entendo, disse Fukazaku gravemente. Naruto, no entanto, estava confuso. Por que todos estão agindo tão sérios? É só uma introdução, certo? O que há para ver e entender? Pequeno Natsuru, você... O olhar de Fukazaku se voltou para ele, sua expressão curiosa e investigativa. Sim, alcancei um sucesso inicial, Natsuru confirmou com um aceno de cabeça. É mesmo? Que notícia maravilhosa! Fukazaku sorriu calorosamente, embora não entendesse completamente as implicações. Ele simplesmente confiava que o que quer que Natsuru tivesse alcançado era significativo. Então, pequeno Natsuru, o que te traz aqui desta vez? Fukazaku perguntou. Natsuru me trouxe aqui para aprender o modo sábio. Naruto finalmente encontrou uma oportunidade de intervir, levantando a mão animadamente. Modo sábio? Fukazaku pareceu hesitante e se virou para Natsuru em busca de confirmação. Natsuru assentiu e disse, Naruto é perfeito para o modo sábio. É mesmo? Já que você é discípulo do pequeno Jiraiya, você está naturalmente qualificado para aprender o modo sábio, disse Fukazaku, coçando o queixo pensativamente. Mas se você é realmente adequado ou não, isso será determinado durante seu treinamento, acrescentou. Deixarei Naruto em suas mãos capazes, disse Natsuru. Tenho outros assuntos para tratar. Com tanta pressa? Shima também perguntou sobre você, disse Fukazaku surpreso. Não há escolha. A crise prevista pela profecia do grande sapo sábio é provavelmente iminente, então não tenho tempo para descansar, respondeu Natsuru, dando de ombros. Entendo, Fukazaku disse, assustado, mas assentiu. Tudo bem então, pequeno Natsuru, vá cuidar do que você precisa. Se Naruto for adequado para o modo sábio, eu vou me certificar de treiná-lo com todo o meu esforço. Espera, Natsuru, você já está indo embora? Então não é você quem está me ensinando? Naruto perguntou, finalmente se atualizando na conversa. Eu não domino o modo sábio. Como eu poderia te ensinar? Natsuru respondeu com uma risada. Oh, isso faz sentido, Naruto disse, percebendo a verdade, embora ainda se sentisse um pouco desapontado. Ele estava ansioso para que Natsuru o ensinasse. Bem, então nos vemos por aí. Espero que na próxima vez que eu te ver, você já tenha dominado o modo sábio. Natsuru estendeu a mão, optando por dar um tapinha no ombro de Naruto. Naruto hesitou por um momento, pensando que Natsuru poderia bagunçar seu cabelo como ele tinha feito no passado. Embora não fosse totalmente desagradável, era um pouco embaraçoso para alguém da idade dele. Sentindo o tapinha firme em seu ombro, Naruto piscou e então sorriu amplamente do seu jeito característico, dando um grande sinal de positivo para Natsuru. Não se preocupe, eu definitivamente vou dominar isso. Acredite, Datebayo. Boa sorte, disse Natsuru com um sorriso antes de desaparecer do Monte Myoboku. Naruto olhou para o local onde Natsuru havia desaparecido, perdido em pensamentos. Naruto, o pequeno Natsuru explicou que é um modo sábio para você. Fukazaku perguntou de repente. Hein? Não, ele não fez isso, Naruto admitiu, coçando a cabeça. Como esperado. O pequeno Natsuru é ótimo em todos os sentidos, exceto por uma coisa, ele adora passar tarefas problemáticas para os outros, disse Fukazaku, balançando a cabeça com um sorriso resignado. Fukazaku já havia compreendido a personalidade de Natsuru há muito tempo. Se algo pudesse ser delegado, Natsuru encontraria uma maneira de delegar. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se, quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.